dado com uma grande responsabilidade de exercer cuidado sobre nós, porque se assim nós o fizermos, nós viveremos tudo aquilo que Deus tem sobre a vida deles, porque o que Deus tem sobre a vida deles derrama sobre a minha vida, sobre a minha casa, e eu creio que o Senhor fará ainda mais no nosso meio. Amém. Queridos, abra comigo a palavra do Senhor, livro de 2 Coríntios. Eu sinto uma graça diferente nessa manhã aqui. Oh, doce presença. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. A presença do Espírito Santo está aqui. Rai Coribasori Alabasheri Alabacai. E aonde Ele está, coisas diferentes acontecem. Há uma graça disponível sobre a sua vida nessa manhã. Graça disponível sobre nós nessa manhã, portanto não se distraia, não perca o foco, não perca o foco, não perca o foco. Segundo Coríntios 12, a partir do versículo 7, diz assim: ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões eu supliquei ao Senhor para que Ele removesse, mas Ele disse: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso eu aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? A tua palavra, Senhor, ela não volta vazia, ela é viva, ela é eficaz, e ela alcança o profundo da nossa alma. Queridos, o texto que nós lemos, ele nos apresenta Paulo, um dos maiores personagens da história bíblica. E eu quero, antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero fazer um resumo rapidamente da biografia desse homem. São informações importantes, interessantes, que aumentam ainda mais a sua importância e a sua história de vida. Lá em Atos capítulo 9, você pode depois ler na sua casa, você vê o encontro de Saulo, até então um fariseu zeloso, perseguidor dos cristãos, mas num determinado dia, a caminho de Damasco, ele tem um encontro, ele tem uma visão de Jesus ressuscitado, e aquele encontro muda a sua vida, muda a sua história.
quem era você antes de Cristo. Não tem como nos encontrarmos verdadeiramente com Cristo e não sermos mudados. E não foi diferente com aquele homem. A sua vida mudou, a sua trajetória tomou uma outra direção. Paulo então agora ele é levantado por Deus como instrumento para a plantação de aproximadamente 20 igrejas, e essas igrejas estão documentadas no Novo Testamento, com destaque para algumas cidades como Éfeso, Corinto, Filipos, Tessalônica e Antioquia. Paulo também foi um homem que escreveu 13 cartas, livros significativos do Novo Testamento. Paulo também ele fez muitas viagens missionárias. Estima-se que Paulo ele percorreu ao longo do seu ministério 16.000 quilômetros, sendo 9.000 quilômetros nas estradas e 7.000 quilômetros pelo mar. Paulo visitou muitos lugares. Estima-se que ele tenha passado por mais de 50 regiões, cidades diferentes. As principais delas, como Jerusalém, Éfeso, Corinto, Filipos, Tessalônica, Atenas, Roma e muitas outras. Se nós fôssemos aplicar a geografia atual dos mapas, do mapa mundi, se nós fôssemos aplicar as viagens de Paulo para a geografia atual que nós temos, estima-se que Paulo ele tenha percorrido aproximadamente 14 países, levando o Evangelho, propagando o reino do Senhor. O ministério desse homem durou aproximadamente 30 anos. Ele foi marcado pela expansão do cristianismo para os gentios. Ele foi marcado pela profundidade teológica das suas cartas e pela sua resiliência em meio às perseguições e dificuldades da vida. Passou por privações, passou por prisões, mas em nenhum momento ele voltou atrás no seu chamado. De tal forma que ao final da sua trajetória ele diz: combati o bom combate, guardei a fé, e está à minha espera a coroa da justiça. Mas queridos, o texto que nós lemos, ele nos apresenta esse mesmo homem que dedicou a sua vida ao reino, que se empenhou, um gigante da fé. Mas o texto que lemos nos apresenta Paulo incomodado. Algo não estava bem, algo não estava do seu agrado. A Bíblia ela não é clara sobre aquilo que Paulo tinha, mas o fato é que aquilo o incomodava, de tal forma que ele usa essa expressão, espinho na carne. Quantos aqui já tiveram um espinho no dedo, na mão? O apóstolo já trabalhou com rosa, com plantação, ele sabe o quanto que é complicado. Foi com uva, morango. Falou que não foi com rosa não, foi com morango. Irmão, só quem sabe, só quem já ficou com espinho na carne, sabe o quanto incomoda, sim ou não? Muito provavelmente o incômodo de Paulo, ele estava acima do que nós podemos imaginar. E a palavra do Senhor vai dizer que então ele vai ao Pai, ele clama, ele intercede. Irmão, quem estava orando aqui era Paulo, viu?
E eu acredito que o peso espiritual de uma oração desse homem era gigantesca no mundo espiritual. Mas a Bíblia fala que a resposta que Paulo teve não foi alinhada com o seu pedido. A palavra do Senhor vai dizer que a resposta do Senhor para Paulo foi: Paulo, a minha graça é o bastante, é tudo o que você precisa, pois a minha força, ela nasce através da sua fraqueza. Amados, me chama a atenção quando você lê o texto, é que Paulo ele não questiona, Paulo ele não se entristece, Paulo ele não fica de mimimi, pelo contrário, o texto vai dizer que ele se alegrou, ele passou a se orgulhar das suas fraquezas, porque ele entendeu que as suas fraquezas era uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse em seu favor. Paulo ele reconheceu o quanto ele era vulnerável. Para Paulo, queridos, a vulnerabilidade não era algo a ser negado, mas era algo para ser vivido com fé, coragem e esperança. A minha vulnerabilidade, a sua vulnerabilidade, ela precisa revelar o Evangelho na prática. E qual é o Evangelho na prática? É o poder de Deus se aperfeiçoando e se manifestando apesar das nossas fraquezas. Vulnerabilidade não pode ser uma barreira. Mas quando nós entendemos quão vulneráveis que somos, isso se torna um canal para que o poder de Deus passe a agir nas nossas vidas. Ei, preste atenção, nós queremos nos parecer forte todo o tempo, sim ou não? Principalmente os homens. Eu estou bem. A esposa pergunta: meu querido, você está bem? Eu estou bem. Nós queremos vestir uma capa de herói todos os dias. Queremos nos apresentar como super crentes. Mas na vida cristã, reconhecer a nossa vulnerabilidade não é fraqueza, mas é uma forma de reconhecer a nossa humanidade e dependência diante de Deus. Admitir que você é vulnerável é se sujeitar debaixo da dependência de Deus. Paulo ele nos dá vários exemplos disso. Em 2 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 8, Paulo diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio. Nós fomos sobremaneira agravados acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da nossa própria vida. Preste atenção, Paulo ele é honesto sobre as suas aflições. Paulo, ele não se escondeu atrás de uma fachada apostólica, atrás de uma posição que ele ocupava. Para nós que somos líderes, que o Senhor tem nos levantado nesse tempo, Paulo, ele nos dá um exemplo de que até os grandes líderes chegam ao limite das suas forças. Não se esconda atrás de um cargo, eu falo isso em amor, queridos. Não se esconda atrás de uma posição ministerial. Não se esconda atrás de um dom. Se você não está bem, peça ajuda.
Se na sua vida alguma coisa não está bem, peça ajuda. Ao longo desses últimos anos, em algumas situações da minha vida, eu não estava bem, eu clamei por ajuda. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu liguei para o apóstolo, falei: apóstolo, me ajuda em uma situação. Eu não estou bem, eu não estou sabendo lidar com isso. E isso não me diminuiu. Isso não impediu aquilo que o Senhor tinha para fazer e tem para fazer na minha vida. Portanto, queridos, amados do Senhor, apresente-se diante do Senhor nessa manhã com transparência e verdade. O Senhor está nos conduzindo para os pés da cruz nessa manhã. Porque é nos pés da cruz que nós reconhecemos a nossa dependência dEle. É nos pés da cruz que nós confessamos as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, para que através disso a graça se manifeste sobre nós. O problema é que nós não reconhecemos a nossa vulnerabilidade, nós não reconhecemos a nossa fraqueza, nós nos pautamos e nós nos firmamos na força dos nossos braços. E todas as vezes que nós achamos que somos capazes e não reconhecemos as nossas limitações, nós abrimos mão da graça. Porque o texto que nós lemos está dizendo que quando eu sou fraco, é aí que eu me torno forte. Quando eu vou aos pés do Senhor e falo: Senhor, eu não tenho forças para lidar com isso. Quando eu vou aos pés do Senhor e falo: Senhor, eu tenho dificuldade nessa área da minha vida. Quando eu reconheço as minhas vulnerabilidades, eu estou dizendo para o Senhor: Pai, aqui não tem mais Diogo, aqui não tem mais a força de um homem, aqui tem um filho precisando do teu auxílio e da tua graça. Esta manhã o Senhor está nos convidando para esse ambiente, para esse lugar que você não chega de peito aberto, que você não chega olhando para o alto. Não, o Senhor está nos chamando para esse ambiente que nós nos humilhamos, que nós reconhecemos que nós somos dependentes dEle. Existe um comentarista por nome de Martin Jones, que ele diz que o maior obstáculo na obra do Espírito Santo é o orgulho do homem. Quem vos fala é um ex-orgulhoso. Mas sabe o que Deus faz com o orgulhoso? Ele quebra. Ele não quebra só não, Ele destrói, Ele esmaga. Ele diz: Deus só pode encher aqueles que estão vazios de si mesmo. Queridos, sabe algo que impede que a graça se manifeste sobre as nossas vidas? Algo que impede que nós reconheçamos as nossas vulnerabilidades? O nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa dura cerviz. O Espírito Santo está querendo que você se renda, que você se prostre, Tem algum orgulhoso aí? Misericórdia, né, Pai? Paulo, ele continua dizendo, agora em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 7. Eu amo esse texto.
Paulo diz: nós temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo, ele usa a imagem de um vaso de barro, queridos, frágil, vulnerável, comum e às vezes imperfeito. E ele usa esse exemplo para nos representar. Eu e você, nós somos vaso de barro. O tesouro que nós carregamos é o Evangelho de Cristo. O tesouro que nós carregamos é a presença do Espírito Santo. Para que esta presença e para que a glória se manifeste em nós. Portanto, com muita humildade e amor no coração, eu quero encorajar você a reconhecer as suas fragilidades. Eu quero encorajar você a contar as suas histórias, mas não aquelas histórias, sabe, que você separa a dedo, das grandes conquistas, dos grandes triunfos. Conte as suas lutas, queridos. Mas como assim, pastor? Deus, Ele é glorificado não quando nós fingimos perfeição. Quer ver alguém que finge perfeição? Olha para o crente. Deus, Ele é glorificado não quando nós fingimos perfeição, mas quando nós mostramos que Ele nos sustenta, mesmo quando nós somos imperfeitos. Deus te conhece, Deus me conhece. O Espírito Santo, Ele sonda, Ele esquadrinha, Ele vai na profundeza das nossas almas. Então pare de fingir que você é perfeito, irmãos. A sua vulnerabilidade pode ser a ponte que Deus usa para alcançar alguém. Tim Keller, um comentarista, ele diz que nós somos mais pecadores e falhos do que jamais ousamos acreditar, mas ao mesmo tempo nós somos mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos esperar. É uma área da nossa vida que a gente não gosta de falar, não é? De alguns pecados, de algumas imperfeições, de algumas vulnerabilidades. No final do texto que nós lemos, Paulo, ele diz: quando eu sou fraco, então é que sou forte. Aqui existe o que a teologia chama de síntese paulina da vulnerabilidade. Paulo, ele está invertendo os valores da cultura greco-romana, que estava pautada no poder, no controle e na honra. Nós vivemos essa cultura, porque nós elevamos aqueles que têm o poder. Nós gostamos de ter o controle e nós apreciamos a honra. Mas para Paulo, ele está dizendo que a força cristã, ela brota, ela nasce a partir da nossa dependência de Deus. A minha força, a sua força, ela começa a nascer, não quando eu me pauto nas minhas habilidades, mas quando eu me submeto à dependência de Deus.
Portanto, em nome de Jesus, queridos, pare de tentar parecer perfeito. Pare de tentar parecer invulnerável. Reconheça os seus limites. Reconheça que você às vezes vai estar cansado. Reconheça os seus medos. Reconheça as suas dúvidas. Isso não anula a sua fé, apenas mostra que você precisa da graça de Deus. A gente precisa mudar a forma com que nós encaramos isso. Não, eu não posso demonstrar que eu estou cansado, que eu estou com dúvida, que eu estou com medo, não. Isso não anula aquilo que você é diante de Deus, pelo contrário, isso mostra que você precisa da graça dEle. Quando você vai para os pés do Senhor e fala: Senhor, eu estou cansado, eu estou com dúvida, eu até tenho medo em direções que eu preciso tomar, você está dizendo: Pai, me ajuda e manifesta sobre mim a sua graça. Mas por que é tão difícil, irmãos? Nós precisamos admitir as nossas fraquezas diante de Deus, mas nós também precisamos admitir as nossas fraquezas diante das pessoas certas, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que nós precisamos confessar a quem? Uns aos outros. Nós precisamos compartilhar com as pessoas certas, e aqui o Senhor tem levantado homens e mulheres com essa autoridade. Portanto, nesta manhã o Senhor está trazendo luz sobre as nossas vidas. Se você não está bem, se você precisa de ajuda, confesse as suas vulnerabilidades com esses homens e com essas mulheres que o Senhor tem levantado, porque se você tiver coragem de fazer isso, a graça vai se manifestar sobre a sua vida. O favor do Senhor vai se manifestar sobre a sua vida. Nós precisamos ser transparentes, amém, irmãos? A transparência, ela é o solo aonde a graça floresce. A transparência é um ambiente para que a graça se manifeste. Mas eu quero falar de um problema agora. E o problema é: por que nós não gostamos de expor as nossas vulnerabilidades? Por que nós não gostamos de fazer isso? Eu quero falar um pouquinho das causas do nosso silêncio, ou da nossa pseudo-negação. A primeira questão é porque nós temos medo do julgamento. Nós temos temor, nós temos medo de nos apresentar como fracos. Nós não gostamos de apresentar as nossas fraquezas diante dos nossos irmãos da fé. Aonde isso está enraizado? Na nossa cultura religiosa, baseada na performance espiritual. Nós queremos nos parecer sempre bem. Agora, qual é o resultado disso? Nós estamos vendo cristãos vivendo com máscaras espirituais. E isso tem levado muitos a viver uma vida de solidão. Quando eu tenho medo do julgamento, quando eu tenho medo de me parecer e apresentar as minhas fraquezas, eu torno as minhas relações, os meus relacionamentos cristãos superficiais. E posso falar como pastor, a pior pessoa para nós instruirmos, auxiliarmos, é aquelas que não conseguem ser transparentes e verdadeiras. A pessoa se apresenta e está escrito que ela não está bem. E quando não, o Espírito Santo nos traz a revelação, porque Ele não deixa nada encoberto.
Mas a gente senta para conversar, a gente vai instruir e a gente pergunta: querido, vai tudo bem? Tá tudo ótimo. Tá tudo perfeito. Como é que tá o casamento, querido? Só vitória, ó. Se melhorar, estraga. Nós vivemos no meio dessa cultura. Nós vivemos em meio dessa cultura religiosa que está baseada na performance. Segunda causa, vergonha. Por que nós não expomos as nossas vulnerabilidades? Porque nós temos vergonha. Nós crescemos em meio de uma crença de que fraqueza é igual fracasso. Irmão, tira isso da sua cabeça. Demonstrar as suas vulnerabilidades não quer dizer que você é um fracassado, não, pelo contrário. Nós temos um orgulho, eu disse que eu sou um ex-orgulhoso. Nós temos um orgulho não confessado. Nós temos algumas feridas emocionais não tratadas, e isso nos faz sentir vergonha de expor as nossas vulnerabilidades. Mas quando nós fazemos isso, nós nos colocamos em uma posição de isolamento, nós temos dificuldade de pedir ajuda, e existem muitas pessoas morrendo. Existem muitas pessoas tendo o seu casamento, a sua família destruída, mas não conseguem pedir ajuda, porque tem vergonha. Terceira causa, o orgulho espiritual. Nós temos o desejo de manter uma imagem de força e de maturidade. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e nos vejam como super crentes, maduros. Qual é a raiz disso, queridos? Na verdade, temos uma insegurança profunda. Aqueles que se põem dessa forma são pessoas inseguras. É o que nós chamamos de vaidade espiritual. Eu preciso me apresentar maduro. Eu preciso me apresentar pronto. Isso é uma vaidade espiritual. E qual é o resultado disso? Pessoas resistentes ao discipulado, pessoas com dificuldade de viver em comunhão verdadeira. Nós temos medo de demonstrar as nossas imperfeições para os outros, e sabe o que nós fazemos? Nós afastamos os outros, nós nos distanciamos dos outros, porque nós não queremos que as pessoas nos conheçam como nós realmente somos. Não, eu não posso apresentar esse meu lado. Eu não posso dizer que eu ainda não estou curado nessa área, porque senão, o que vão pensar de mim? Aí nós nos afastamos. Nós vivemos em uma cultura de aparência, queridos. Nós vivemos em um ambiente religioso que valoriza sempre vencer. O foco é o sucesso, são as vitórias, quando na verdade precisa ser sinceridade e quebrantamento. E nós estamos vivendo dias em que muitos cristãos estão se deixando ser tomados por uma falsidade espiritual. Pessoas que não querem ser discipuladas, pessoas que não querem ser tratadas em profundidade. Mas nessa manhã o Senhor está trazendo luz sobre as nossas vidas, porque Ele quer nos curar, Ele quer nos tratar em profundidade, Ele quer fazer com que a graça se manifeste sobre as nossas vidas de maneira poderosa. Caminhando para o final, quando nós olhamos para Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, enquanto Ele esteve aqui na terra em forma de homem,
Cristo também não me escondeu as suas vulnerabilidades. Ele assumiu de forma plena a sua humanidade quando o Verbo se fez carne. Filipenses 2,6 vai dizer: pois ele, subsistindo em forma de Deus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Jesus escolheu ser vulnerável ao nascer como homem, porque ele se sujeitou à dor, à fome, ao cansaço e à morte. Jesus, ele não reteve os seus direitos divinos, mas ele se esvaziou para estar aqui conosco. Ele assumiu a mesma natureza que nós temos, e ele viveu algumas dessas vulnerabilidades. Ele chorou, ele sentiu tristeza profunda. Marcos 14:34 diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Irmãos, Jesus não reprimiu as suas emoções. Ele chorou quando Lázaro morreu, ele lamentou sobre Jerusalém, ele confessou a sua angústia, ele se permitiu sentir e expressar dor emocional, mesmo sendo filho de Deus. Porque eu e você não temos essa coragem? Ele suportou a solidão, a rejeição, o abandono. João 1,11 diz assim: ele veio para o seu, mas os seus não o receberam. Mateus 27:46 vai dizer: meu Deus, por que me desamparastes? Aqui Jesus, ele está dizendo, ele está expressando a rejeição que ele sofreu pelo povo. Ele foi traído por amigo, ele foi abandonado pelos seus discípulos, e ele experimentou até o sentimento de separação do Pai, ali na morte, ali na cruz. Jesus, ele orava em agonia, e ele nos apresenta nisso no Getsemane. Lucas 22:44 diz assim: que estando em agonia, ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue. Jesus demonstrou a sua intensa luta emocional e espiritual. Ele não escondeu o seu medo diante da cruz. Ele pediu: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Porém, todavia, seja feita a sua vontade. Ele se submeteu à cruz em obediência e fé. Ele se submeteu à dor, ao sofrimento. E Isaías 53:5 vai dizer que ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O sofrimento de Jesus, ele não foi só emocional, ele sofreu fisicamente e voluntariamente. A cruz foi a maior demonstração da vulnerabilidade em amor. Jesus, ele foi vulnerável não por fraqueza moral, mas por amor sacrificial. Para nos redimir plenamente como filhos de Deus. E para nos ensinar que o reino de Deus é para os quebrantados e não para os perfeitos. Nesta manhã o Senhor está nos convidando. Ele está nos incentivando a aprender com Ele. E em Mateus 11:29 ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Porque nós precisamos reconhecer as nossas vulnerabilidades, queridos. Primeira coisa, porque nós somos humanos. Repita comigo: eu preciso reconhecer as minhas vulnerabilidades,
porque eu sou humano. Romanos 13:23 vai dizer assim: todos pecaram e precisam e carecem da glória de Deus. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A vulnerabilidade, ela é a condição natural da criatura, nós, diante de Deus, o Criador. Quando nós já chegamos diante de Deus, reconhecendo quem nós somos, essa é a condição natural de alguém que se apresenta diante de Deus, reconhecendo que sem Ele nós nada podemos fazer. Por que nós precisamos reconhecer a nossa vulnerabilidade? Porque o quebrantamento é o único caminho para acessarmos a graça. Eu e você, nós precisamos nos quebrantar, porque Salmos 34:18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Quando nós reconhecemos a nossa vulnerabilidade, as nossas fraquezas, nós estamos acessando um caminho, a porta do arrependimento, um caminho que nos leva para a restauração. E nesta manhã é manhã de restauração, porque o Senhor está nos conduzindo para esse caminho de arrependimento, de reconhecimento, para acessarmos a sua graça. Por isso eu quero que você responda algumas perguntas para você. Preste atenção. Primeira pergunta que você precisa responder para você é: você reconhece as suas vulnerabilidades? Você é capaz nessa manhã de reconhecer as suas fraquezas? Ao longo dos últimos dias essa palavra tem me quebrado, e o Espírito Santo me fez essa mesma pergunta: filho, você consegue agora reconhecer as suas vulnerabilidades? E como é difícil, irmãos. Mas na terça-feira, enquanto eu orava de madrugada por essa palavra, e o Senhor me fez essa pergunta, e eu comecei a falar: Senhor, eu sou vulnerável nessa área, Pai. Eu sou vulnerável nessa área. Eu preciso da Tua graça. Ah, irmão, como isso é maravilhoso. Como isso é maravilhoso quando nós somos capazes diante de Deus de reconhecer que nós somos imperfeitos, para que a perfeição do Senhor se manifeste sobre nós. Então a primeira pergunta que você precisa se responder nessa manhã: será que eu sou capaz de reconhecer as minhas vulnerabilidades? Segunda pergunta: será que eu tenho tentado esconder as minhas fraquezas de Deus? Será que você está tentando esconder suas fraquezas de Deus, irmãos? A gente tenta, né? Sim ou não? Mas sabe o que o salmista diz? Não dá para fugir da Tua presença, Senhor. Se eu colocar os meus aposentos no lugar mais alto, Senhor, ali está. Se eu descer as profundezas da terra, nos lugares mais longínquos, o Senhor também está. Não tem como fugir diante dos Teus olhos. Pare de tentar esconder as suas fraquezas diante de Deus. Isso não te leva a nada. Isso não produz arrependimento, isso não produz transformação, isso não produz restauração sobre a sua vida. Terceira pergunta que você precisa responder é:
Será que eu tenho medo de ser verdadeiro diante dos meus irmãos? Será que você tem medo de falar das suas fraquezas diante dos outros? Será que você tem buscado parecer ser forte, quando na verdade você está cansado? Spurgeon, ele tinha um comentário que eu coloquei aqui nessa ministração, e ele diz que a vulnerabilidade humana não é um fracasso. Ele reconhecia que a vulnerabilidade humana não é um fracasso, mas ele diz, ela é um cenário ideal para a revelação da graça. Uau. E ele nos convida a viver uma fé que abraça as fraquezas, não como sinal de amor, mas como sinal de reconhecimento. Ele diz que nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, e nós precisamos clamar ao Espírito, para descobrirmos que na dependência dEle, nós podemos experimentar o verdadeiro poder de Deus. É quando você reconhece as suas fraquezas, é quando você reconhece que você é fraco, e que você se posiciona como dependente dEle, que você passa a experimentar o poder de Deus sobre a sua vida. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã. A graça, queridos, ela é um favor. A graça, ela é um auxílio ativo do Espírito Santo durante as nossas provações. A graça é o auxílio, o favor imerecido de Deus nos dias maus. É quando a nossa fraqueza se torna evidente que o poder de Deus, Ele é perfeitamente aperfeiçoado. É por isso que nós devemos nos humilhar. Ele nos convida hoje, nessa manhã, neste momento, a nos humilharmos debaixo da sua mão, para que Ele possa nos exaltar. Nessa manhã nós precisamos rejeitar todo o orgulho espiritual, para sermos capazes de reconhecer a nossa total dependência de Deus. Irmão, em nome de Jesus, pare de ser orgulhoso. Essa graça, ela é contínua. Essa graça, ela é sustentadora. É essa graça que nos dá forças para caminhar no nosso dia a dia, especialmente nos momentos difíceis da vida. E esta graça, ela está disponível para nós nessa manhã. Essa graça está disponível para nós nessa manhã. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar por você que tem tentado sustentar uma capa de super-herói. Eu quero orar por você que entrou aqui nessa manhã carregando um pouco de orgulho espiritual no seu coração. Eu quero orar por você que até hoje não conseguiu reconhecer as suas fraquezas. Pare de fingir que está tudo bem.
Pare de se enganar que está tudo bem. Hoje Deus quer manifestar a graça dele sobre a sua vida, mas para isso você precisa reconhecer que você depende dele. Se você for capaz, comece a orar ao Senhor agora. Nós somos dependentes de Ti, Pai. Será que você consegue confessar ao Senhor agora as suas fraquezas? Será que você consegue confessar ao Senhor agora as suas limitações? Será que você consegue falar: Senhor, eu ainda tenho um pouquinho de orgulho no meu coração? Me ajude a vencer esse orgulho, papai. Me ajude a superar essa limitação, papai. Confesse nesta manhã os seus pecados, as suas fraquezas, porque nós estamos diante da cruz de Cristo. Hoje nós vamos celebrar o pão e o vinho, e esta é a maior manifestação da graça do Pai sobre as nossas vidas. O sangue que nos purifica, que nos lava, que nos limpa. O pão que nos alimenta e nos fortalece. Isso é dependência da graça. Pai, eu quero orar agora, Senhor. E conforme a Tua palavra que foi ministrada nessa manhã, Senhor, a começar por mim, ó Pai, eu quero reconhecer diante do Senhor as minhas vulnerabilidades. Eu quero reconhecer, Pai, que eu sou totalmente dependente de Ti. Eu quero reconhecer, Pai, que eu não sou tão perfeito assim. Eu quero reconhecer, Senhor, que existem áreas na minha vida que eu ainda preciso vencer, que eu ainda preciso superar. Pai, nesta manhã eu me sujeito, Senhor, à Sua palavra, e eu me rendo ante aos Teus pés, reconhecendo que eu preciso da Tua graça. Senhor, alcança nesta manhã a Tua igreja, alcança nesta manhã os meus irmãos, alcança nesta manhã o Teu povo, Senhor, porque nós, Senhor, queremos nos apoderar desta graça que está disponível sobre nós. Nós queremos, ó Pai, tomar o caminho da restauração, da transformação. Nós queremos tomar esse caminho da cura, Pai. Em nome de Jesus nós rejeitamos, nós não aceitamos mais, ó Deus, viver nesta cultura do orgulho, nesta cultura de aparência. Pai, nós confessamos que rabassura labaxere alabacai. Nós confessamos diante de Ti as nossas fraquezas, as nossas falhas, e suplicamos nesta manhã, Pai, manifesta a Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Manifesta o Teu favor sobre as nossas vidas, Pai. Porque a Tua palavra diz que quando nós reconhecemos as nossas fraquezas e as nossas dependências do Senhor, é aí que nós nos tornamos fortes. E nesta manhã, Senhor, nós iremos sair daqui mais forte do que nós entramos. Nesta manhã, Senhor, nós estamos nos apoderando desta palavra, porque nós queremos iniciar essa semana reconhecendo que nós não podemos, mas o Senhor pode. Reconhecemos que nós somos limitados, mas o Senhor não é. Reconhecendo, Pai, que o Senhor pode todas as coisas.
Por isso nos ajuda nessa manhã, Pai.